paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Este capítulo 17 de 2 Reis narra o fim do reino do norte, e Israel é o motivo da sua queda. Durante o reinado de Oséias, o último rei de Israel, os assírios invadiram o território. Oséias tentou conspirar contra o rei da Assíria, mas foi descoberto e preso. O rei da Assíria sitiou Samaria por 3 anos. Samaria caiu e o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, em um processo de deportação e dispersão. A queda de Israel é atribuída à infidelidade do povo, que praticava idolatria e não seguia os mandamentos do Senhor. O povo havia adotado costumes pagãos e não havia obedecido aos profetas, enviados por Deus para adverti-los. Para povoar a região conquistada, o rei da Assíria trouxe povos de outras nações para habitar em Israel. Esses novos habitantes não adoravam o Deus de Israel corretamente, misturando suas práticas e provocando conflitos religiosos. O capítulo destaca que a desobediência ao Senhor foi o motivo principal da destruição de Israel. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanassar, rei da Síria, atacou e Osias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas tendo o rei da Síria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Sás, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Síria, tomou e o pôs em grilhões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei da Síria apoderou-se da Samaria e deportou os israelitas para a Síria, estabelecendo-os em Ala, às margens do Abó, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor seu Deus com ações más e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerais em todos os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhe tivesse dito, não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá, pela boca de seus profetas e videntes: renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir, e endureceram o seu coração, como tinha feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais. Não atenderam às advertências que lhe tinha feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidade, apesar de ter-lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que o cercavam. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido e ídolos acerais. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus. Prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas. Entregaram-se à adivinhação, à bruxaria. Enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo que desagrada ao Senhor, irritando. Por isso o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu, mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor seu Deus e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel.
Humilhou-a e entregou-a nas mãos dos saqueadores até que fosse completamente banida de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas seus servos. Os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Síria, onde ainda estão atualmente. O rei da Síria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Serfavaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, no lugar dos israelitas. Estes colonos tomaram posse da Samaria, e instalaram-se em sua cidade. Mas como eles não prestaram culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles que os devoraram. Foram então avisar o rei da Síria: os povos que transferistes para as cidades da Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso esse Deus mandou contra eles leões que os devoraram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Síria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportaste, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir o Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como devia adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou o seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote e Benote, os de Cuta uma de Nergel, os de Emate uma de Acima, os de Ava uma de Nebaás e uma de Tartaque. Os de Sefarmaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas leis nem suas ordenações, nem as leis e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles. Não lhe prestarei culto e não lhe oferecerei sacrifício. Mas temei ao Senhor que vos tirou do Egito com o poder de seu braço. A ele temereis, diante dele vos prostrareis, e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses. Não vos esquecereis do tratado que fiz convosco. Não adorareis outros deuses. Ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam ao mesmo tempo os seus ídolos. Ainda hoje fazem seus filhos e seus netos como fizeram seus pais. Esse trecho de 2 Reis apresenta o início do reinado de Ezequias, rei de Judá, e o declínio do reino do norte, Israel. Ezequias, filho de Acás, torna-se rei de Judá e tem um reinado marcado por fé e reformas. Ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, confiando plenamente em Deus. Durante seu reinado, remove os altares pagãos, destrói imagens de ídolos e restaura o culto verdadeiro ao Deus de Israel. Ezequias enfrenta a ameaça da Assíria, que já conquistou o reino do norte. O capítulo também relata a deportação do povo do reino do norte, Israel, pela Assíria, após 3 anos de cerco a Samaria. O povo de Israel havia se rebelado contra Deus, praticando idolatria, o que resultou na sua queda. O texto destaca que a Síria levou os israelitas para regiões distantes, dispersando-os e povoando Israel com outros povos. 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 12. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar.
Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau a Acerais. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Neustã. Ezequias pusera sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele entre todos os reis de Judá, tanto entre seus predecessores como entre seus sucessores. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele, e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso o Senhor esteve com ele, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e livrou-se de sua soberania. Bateu os filisteus até Gaza, devastando seu território, desde as simples torres de guarda até as cidades fortificadas. No 4º ano do reinado de Ezequias, que correspondia ao 7º do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanassar, rei da Síria, veio e sitiou Samaria. Ao final de 3 anos, apoderou-se dela. Samaria foi tomada no 6º ano de Ezequias, que correspondia ao 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e instalou-se em Ala, às margens do Abó, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque eles não tinham escutado a voz do Senhor seu Deus, mas tinham quebrado a sua aliança, recusando-se a ouvir e executar o que ordenara Moisés, servo do Senhor. Esse trecho de João nos mostra a consumação das negações de Pedro, seguida do canto do galo, como Jesus havia predito. O julgamento de Jesus diante de Pilatos, com um conflito evidente entre o poder humano e o reino de Deus. Jesus declara que o seu reino não é deste mundo, e sim um reino de verdade e testemunho. Pilatos, apesar de não encontrar culpa em Jesus, cede à pressão popular, mostrando a fraqueza da justiça humana. O povo, em um paradoxo trágico, prefere libertar Barrabás, um criminoso, em vez de Jesus, o inocente. Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 25 ao 40. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez. Imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmo, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo. Foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas é de costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Este trecho do Evangelho de João, capítulo 19, narra os momentos intensos e dramáticos que antecedem a crucificação de Jesus. Pilatos, mesmo reconhecendo a inocência de Cristo, cede à pressão do povo e dos líderes religiosos.
Jesus, coroado de espinhos e humilhado, permanece silencioso e sereno diante das injustiças. A frase de Pilatos, "Eis o homem", ecoa como uma revelação. Ali está o verdadeiro homem, o novo Adão, que sofre não por seus pecados, mas pelos nossos. O letreiro na cruz, escrito em 3 línguas, revela que Jesus é o Rei, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. João, capítulo 19, dos versículos 1 ao 22. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximaram-se dele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: "Eis que vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação." Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: "Eis o homem." Quando os pontífices e os guardas ouviram, gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Falou-lhe Pilatos: "Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma." Responderam-lhe os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: "Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior." Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador." Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: "Eis o vosso rei." Mas eles clamavam: fora com ele, crucifica-o." Pilatos perguntou-lhes: "Hei de crucificar o vosso rei?" Os sumos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei senão César." Entregou então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: "Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus." Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus." Respondeu Pilatos: "O que escrevi, escrevi." Esse trecho do Salmo 61 reafirma que Deus é rocha, refúgio e segurança. Em contraste, o Salmo mostra como a confiança nos homens e nas aparências é vã. Diante de Deus, a fragilidade humana se revela. Há também um convite muito pessoal e profundo. "Abre diante dele o vosso coração", diz o versículo 8. É um chamado à oração confiante, ao desabafo espiritual. Deus é um refúgio sempre disponível, basta confiar e se entregar. Salmo 61, dos versículos 6 ao 9. Só em Deus repousa a minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Este trecho de sabedoria é profundamente profético e ecoa claramente a paixão de Cristo, o justo perseguido, caluniado, torturado e morto, e mesmo assim permanece sereno, pois está nas mãos de Deus. Os ímpios zombam da fé e da esperança do justo, mas não compreendem os caminhos de Deus. Eles desconhecem o plano eterno, onde a vida é mais forte que a morte e a santidade será recompensada.
O versículo 24 é a chave. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Esse trecho revela a raiz espiritual da morte e do mal, não como vontade de Deus, mas como consequência da rebelião contra ele. Sabedoria, capítulo 2, dos versículos 19 ao 24. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada, e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade, e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio a provarão. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.